Bom dia, pessoal do sétimo ano. Na última aula nós vimos verbos, né? Falamos sobre verbo, tanto na aula pessoal quanto na aula online, né? Acredito que todos estejam no mesmo passo. A gente vai passar um tempo vendo verbo, então vamos começar a conjugação verbal. Na verdade, já conversamos sobre o assunto, talvez eu já tenha até passado algum exercício para vocês. Na época que eu estou gravando esse vídeo ainda não, mas talvez eu já tenha. Então vamos lá, vamos seguir em frente. A gente viu as pessoas do verbo, né? Na aula passada a gente viu que o verbo pode ser no singular ou no plural. Temos o verbo no singular e temos o verbo no plural, tá? E vimos também que eles têm três pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Então a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Outra coisa que nós vamos ver sobre o verbo, outras coisas, o tempo verbal e o modo verbal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tempo verbal, tá? Mais pra frente a gente vai dar uma aula sobre o modo, tá? Então, primeiramente, o que é que a gente tem que entender? O verbo. O que é o verbo? O verbo é uma ação, é um fenômeno da natureza ou um estado em que nos encontramos ou alguém se encontra, tá? Estou alegre, deitado, em pé, dormindo, andando, parado, meu estado é parado, tá? É um estado, eu estou parado, eu estou andando, é um estado, tá? Então, a gente tem o tempo verbal, a gente tem presente, que é agora, onde nós se encontramos no momento. Temos o pretérito, que é o passado, tá? Então temos presente, pretérito e temos o futuro. Temos esses três tempos verbais: presente, pretérito e futuro, tá? Presente é agora, pretérito aconteceu já e futuro ainda está por acontecer, ainda irá acontecer, tá bom? Então, dito isso, a gente sabe que a conjugação verbal é na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E temos os tempos verbais presente, pretérito e futuro, tá? Presente é o quê? Presente é agora, o que está acontecendo, que acontece, tá? É o que acontece. Pretérito é o que aconteceu, é o que já aconteceu. E futuro é o que acontecerá, tá? É o que vai acontecer. O futuro ainda vai acontecer. É muito fácil. O único que é um nome que talvez vocês estranhem um pouco é o pretérito, tá? Porque a gente fala passado quando a gente quer falar algo que já passou. Mas no português a gente usa a palavra pretérito, tá? O pretérito. É o único que talvez vocês se confundam assim, mas só em vocês pararem e pensarem que o pretérito, que é o único que é diferente, ele quer dizer passado, isso já vai fixar na mente de vocês. Isso já vai ficar atrelado à mente de vocês. Vocês já vão definir, então isso, né? Por quê? Porque presente é agora, futuro vai acontecer, só sobrou o quê? Pretérito. E qual é o tempo que falta? Porque no tempo da gente, no tempo da nossa realidade, nós temos três tempos também, né? O agora, temos o ontem e temos o amanhã. O presente, o passado e o futuro. Nos verbos é a mesma coisa, só muda o nome de passado para pretérito, tá bem? Vamos ver alguns exemplos aqui, tá bem? Vou começar colocando um exemplo de pretérito, tá? Vamos lá, de pretérito. O verbo estudar, pretérito, tá? No pretérito, no tempo pretérito. Vamos lá. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Tá vendo aí, pessoal? Viram o tempo verbal no pretérito. Agora no presente, como é que seria o verbo estudo no estudar no presente, no tempo verbal no presente? Seria eu estudo, tu estudas, ele estuda,
nós estudamos, vós estudais, eles estudam, tá? E como seria agora no futuro? No futuro seria: eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudarão, eles estudarão também, tá? Então, é isso, tá? O exemplo que a gente tem aí na tela de vocês é só no pretérito, mas na sala de aula eu vou fazer a conjugação verbal completa de cada um deles e a gente vai copiar. Tá bem, pessoal? Agora vamos ver o verbo escrever. Do mesmo jeito, todos eles eu vou mostrar só o pretérito. Por que eu estou mostrando só o pretérito? Vocês vão me perguntar. Porque é o que é diferenciado. O pretérito é aquele que o nome ele é meio diferenciado. Então eu quero que vocês fixem nele, que a mente de vocês se vincule a ele, que vocês percebam que ele é diferenciado, porque o nome dele é pretérito sem ser passado, só que ele quer dizer passado, né? Ambos sabemos, todos nós sabemos disso. Então, vamos lá. Agora vamos ver o verbo escrever, tá? Primeiro pretérito, novamente. Primeiro pretérito, como eu estou mostrando aí na tela de vocês, ó. Eu escrevi, tu escrevestes, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. Tá bem? Vimos aí um exemplo que nem o outro. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes e eles escreveram. Agora, no presente, como é que fica isso no presente? Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem, tá? Ficou claro? Ficou fixou na mente de vocês? Deu para vocês pegarem só comigo falando? Isso é muito fácil, eu quero que vocês façam no caderno de vocês já, para quando a gente estiver fazendo isso em sala de aula, ser só vocês fixarem mais ainda, tá? Porque verbo é uma coisa que a gente tem que exercitar muito para poder ficar na mente da gente, para poder que a gente nem pense tanto quando chegamos a conjugar os tempos verbais e depois os modos, né? Os modos é para uma aula no futuro. A gente vai ter aula de cada modo, a gente vai estudar, tá? A gente vai estudando cada modo, a gente vai vendo, tá? Vamos ver agora o verbo... aliás, falta o futuro, né? Desculpa, quase que eu ia pulando isso. O verbo escrever no futuro. Eu escreverei, tu escreveraste, ele escreverá, nós escreveremos, vós escreverão e eles escreverão, tá? Agora vamos ver o verbo descobrir no pretérito, no presente e no futuro, tá? Para a gente poder finalizar a aula de hoje. O verbo descobrir, vamos lá. Eu descobri primeiramente no pretérito, né? Esse é pretérito, percebam, pretérito. Esse que está na tela de vocês aí é pretérito. Eu descobri, tu descobriste, ele descobriu, nós descobrimos, vós descobristes, eles descobriram. Tá? Viram aí como é? Tá, vamos agora para o presente. Eu descubro, tu descobres, ele descobre, nós descobrimos, vós descobris e eles descobrem. Tá, pessoal? No futuro agora. Eu descobrirei, tu descobriraste, ele descobrirá, nós descobriremos, vós descobrirão e eles descobrirão. Tá? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha sido satisfatório para todos vocês.
Nos vemos na escola. Quem estiver em casa, lembre sempre de assistir a aula. Lembre sempre de estar pesquisando. Nos horários que vocês estiverem em casa, nos dias que vocês estiverem em casa, se vocês estão assistindo, são da turma par, nos dias ímpares, estudem, tá? Se vocês são da turma ímpar, nos dias pares, estudem também. Não deixem para estudar só na sala de aula, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau.